Bom dia pra quem tá morrendo de sono. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu dormi, não. Vocês devem ter pelo meu rosto inchado. Dormi horrores, maravilhosamente bem. Daqui a pouco temos um congresso, convenção de cibersegurança. Vou passar o dia inteiro enrolada no congresso, então só vou agradecer os parabéns no final do dia ou no intervalo. E aí vocês tenham compreensão comigo, e quem não tiver, tô nem aí. E aí eu estou aproveitando as trends de ficar conversando e maquiando enquanto a gente se arruma. E aí uma coisa que eu reparei, algumas coisas que eu reparei nos últimos dias, quando eu viajei para Belo Horizonte, conversando com alguns amigos, a galera tá um pouco com aversão ao universo digital. Uns resolveram tocar o F e saíram de tudo e não tem nem e-mail. E eu fico pensando, ainda falei pra esse meu amigo, tu não tem nem e-mail? Como é que você não tem, como é que uma pessoa não tem e-mail? Como é que alguma empresa, algum órgão público vai se comunicar com você, GovBR, sei lá. Como é que a pessoa vive sem ter e-mail? E aí me deu um alerta. Ele não tem e-mail porque ele decidiu não ter. E quem não tem porque não pode, não consegue ter? Como é que faz? Como é que... benefício social, votar, não sei nem se vota, né? E aí a gente vê quem são os invisíveis digitais. Porque querendo ou não, nem que essa pessoa não esteja diretamente envolvida na sua bolha, mas a internet é uma rede. De certa forma, em algum grau, ela vai entrar na sua árvore genealógica digital, entendeu? Então a gente tem que entender, uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que entender quem são as pessoas na nossa bolha pequena e como que elas são e o tipo de fragilidade que ela tem. Ela sabe navegar, mas acredita em tudo que está na internet. Ela não sabe navegar, ela conhece os termos técnicos. Ela é um acumulador digital que sai guardando tudo sem critério. Ela é uma pessoa que é responsável e sabe dos riscos e tá nem aí. Ela dá um jeito de se proteger depois, o resto que se dane. Então a gente tem... Eu criei várias categorias pra gente entender quem são as pessoas na nossa bolha que tem esse comportamento, ou até mesmo o nosso comportamento com essas características, e a gente se corrigir, se fortalecer. E aí eu vejo também, eu tava conversando com um amigo meu ontem, que ele tá dando aula digital para idosos, para diminuir a falta de informação e prevenir esses idosos de golpes e etc. E aí eu tava conversando com ele, e aí eu falei com ele, porque é aquela coisa, se você não é o contato digital de confiança do seu idoso, alguém é. E esse alguém pode não estar de boa fé, entendeu? Então, se você é esse contato de confiança, a pessoa vai perguntar para você, você vai ensinar para ela. O idoso, ele tem dificuldade, porque na época dele eram outras ferramentas, mas o idoso não é burro. Então, tenha paciência e ensine, assim como você vai ter paciência para ensinar para uma criança, que você não vai precisar ensinar tecnologia para a criança, porque ela já nasce com o dedinho. Mas você tem que ensinar para a criança a malícia, você vai ter que ensinar para a criança que existe maldade, que nem todo mundo que está lá é quem diz que é. Então, do mesmo jeito que você tem que ensinar algumas coisas para a criança, você tem que ensinar outras coisas para o idoso. Entendeu? São coisas diferentes e tem que ter paciência, porque senão você coloca esse idoso em risco. Então, assim, eu vi situações de
o idoso de repente ter que trocar de telefone e deixar tudo na mão de uma pessoa da família e a pessoa da família também põe uma senha para qualquer coisa, para tudo. Aí a pessoa não sabe qual que é o e-mail que cadastrou o aplicativo no telefone, porque tem 3 e-mails diferentes. Então, assim, essa pessoa, esse idoso que não lembrava a senha, que cadastrou, ele se colocou em risco, porque ele, né, não tem traquejo, não foi orientado, não tiveram paciência com ele. E as pessoas que estão na bolha dele também estão em risco. Então a gente tem que entender que a rede, a internet é uma rede. Se for para você ficar sozinho, só você, e não se preocupar com o restante à sua volta, você fica no computador sem internet jogando aquele jogo da minhoquinha comendo rabo, né? Aí você faz isso, porque existe o risco. E a gente tem que entender e nos prevenir e prevenir os que estão em volta da gente. Que nem no aeroporto. Despressurizou, máscaras cairão, você põe em você e depois você põe em quem dá do seu lado. Não é assim que eles falam? Então você se adquire conhecimento, você se protege as pessoas que estão na sua bolha. E aí, eu tava vendo, as pessoas não têm mais paciência mais pro digital. As pessoas estão naquela de... gente, parênteses, eu não sou blogueira de maquiagem não, tá? Eu ponho um reboco mais ou menos só pra ficar... Normalmente meus vídeos não tem... Eu não tô maquiada, não. Às vezes eu ponho até um filtrinho de leve assim, mas normalmente eu não tô maquiada, não. Então não venham querer falar, você passou blush errado. Tô nem aí. Começa por aí. E aí... O que eu tava falando? Já deu branco, viu? Ai. Bom, a gente tem que pegar e se prevenir. E prevenir quem tá à nossa volta. Ai, meu Deus, deu branco. Eu odeio quando dá branco. Ai. Bom, se previnam, se cuidem. Lembrei. As pessoas não têm paciência mais para as redes sociais. Tá todo mundo... porque eu vejo muita gente jovem e quase da minha idade, 50 a mais. E que não tem paciência e que fica falando assim, não, por mim eu comprava telefones. Jovens, as pessoas estão comprando telefones daqueles, tipo aqueles tijolão, que não, como é que fala? Não tem rede social para fazer só ligação. Não quero mais saber de nada. Gente, se você quer sair das redes sociais, você pode não ter o aplicativo. Tem um telefone que tenha tudo, a disponibilidade de tudo, só não baixa o aplicativo, porque se um dia, vamos supor, você precise, e você tá com um telefone que não tem essa função, como é que você faz? Tem o celular que tem acesso a tudo, e não baixa o aplicativo, não baixa o Instagram, deixa você mexer no Instagram, no Facebook, só quando você estiver no computador, se for o caso, entendeu? E você não baixa. É difícil, porque é um vício. Se você tem um telefone com essa ferramenta, você vai acabar baixando. E aí você prefere não ter o telefone com essa ferramenta para não baixar. É se educar. É se educar. É que nem parar de fumar. É que nem fazer exercício. Às vezes não é bom, mas você tem que fazer. Então você tem que ir se controlando. E não quer usar, não baixa não baixa o aplicativo. Deixa só os aplicativos que você precisa usar. Mandar mensagem e fazer ligação. Então, vocês têm que adaptar a tecnologia às suas necessidades e não consumir a tecnologia aleatoriamente, sem nenhum filtro, sem nenhum controle, nem nada. Isso não é bom, entendeu? Então, fica a dica para vocês reverem esse pensamento de não querer ter nada, vou abandonar tudo, porque isso não é legal. Imagina se você não tem conta de nada. Deletei tudo, não tenho e-mail, não tenho nada. Tava falando isso com um amigo meu. Eu tenho 3 perfis no Instagram. O do trabalho, o meu íntimo, que é só para amigo, famílias próximos, que é o lado A, e o lado B, que é para eu seguir loja, seguir essas coisas, né? Conteúdo de venda e etc. Que eu não quero compartilhar coisas pessoais nesse perfil. E aí eu fiz um teste uma vez. Eu peguei um desses perfis e saí adicionando alguns amigos. E eles saíram me aceitando. E nenhum deles foi me procurar
pra falar, Joana, você abriu um novo perfil? Não. Aceitou sem saber se era eu mesmo. Entendeu? Complicado. Então, assim, se alguém abre um perfil na rede social, você não tem, e aí você começa a adicionar as pessoas, e aí, galera, resolvi voltar. As pessoas vão adicionar você sem saber se você é você. Salvo raríssimas exceções, alguém vai conferir. Mas normalmente não vai. E aí, às vezes, alguém tá usando seu nome, dando golpe, alguma coisa assim, e você não tá sabendo. Então, às vezes, é importante você estar, sim, no digital, porque as coisas acontecem no digital. Não é uma vida no digital e uma vida no real. É uma vida real que também acontece dentro do ambiente digital. É tudo uma engrenagem só, entendeu? Só que a pessoa acredita só no que ela vê no digital. Ela só acredita no que ela vê, ela não acredita no que ela não vê. Como se o que ela não visse não existisse. Mas existe uma vida de bastidor, entendeu? Então, a gente tem que começar a ser mais crítico sobre as coisas que a gente vê e que a gente ouve. Não quero que todo mundo acredite, confie e concorde comigo, não. Cada um com o seu pensamento. Eu só quero que você critique as coisas que você esteja vendo. Reflita, sabe? Por que ela tá falando isso? Da onde que ela tirou esses dados? Assim, faz sentido o que ela tá falando e não só acreditar, tipo, ela falou é verdade. Eu acho que a gente tem que ter o senso crítico para tudo. Falta senso crítico na Terra. Mas assim, falta senso crítico na Terra com argumento pensante. Porque criticar por criticar é o que a gente mais vê, né? Então assim, se você, antes de você criticar o outro, comece a analisar e fazer a crítica sobre a sua postura. Por que eu sigo tal pessoa? Ela tem argumento concreto, científico, para falar o que ela tá falando, né? Ou ela tirou isso de vozes da minha cabeça, né? Então, começa a pensar nisso, porque eu lembrei muito de uma professora minha, Celina, ó, História da Arte, quando eu tava no primeiro ano do segundo grau. Eu lembro que ela chegou na sala de aula e perguntou para um aluno assim, você pensa? Eu penso. Aí ela falou assim, pensar dói. Todo mundo ficou olhando, né? Aí ela falou assim, não. Eu falei assim, então você não pensa, porque pensar dói. E pensar dói, gente. Então, às vezes, as pessoas têm medo de pensar, porque pensar dói. Mas não pensar dói muito mais. Muito mais. Então, gente, pensem, reflitam, questionem tudo. Se alguém falar, mas esse golpe, aonde você viu? Fonte segura. Você caiu no golpe? Questiona tudo, gente. Porque a gente evitaria muito erros se as pessoas questionassem tudo que elas assimilam como verdade universal. Então, daqui a pouco eu tô indo pro congresso. Devo ter alguma novidade, porque a gente sempre sai aprendendo alguma coisa. E aí é o seguinte, fica esse alerta. Você já parou para analisar o seu comportamento no digital e das pessoas que estão à sua volta? Se elas estão passando dificuldade ou se elas precisam de alguma orientação que às vezes você pode dar? E preste atenção na fonte que vocês estão bebendo água. Se é uma fonte pura ou se é um duto de esgoto que, né? Porque qualquer canal que não questione, que aceite tudo como verdade sem algum questionamento, já é suspeito pra mim. Então lembrem, gente, pensem e questionem as coisas, tá bom? Dica pra hoje. No final do dia, agradeço todo mundo que mandou mensagem no privado ou no celular. Beijos.